Bom, pessoal, beleza. Então, hoje realmente, né? Hoje é a aula, acho que na semana passada foi a aula 0, né? Aquela introdução. E hoje realmente a gente começa a nossa aula de termodinâmica, né? É fundamentos de física ainda, né? Só que agora termodinâmica, tá? Então, pessoal, o que a gente acaba vendo nessa disciplina de fundamentos de física termodinâmica? A gente acaba vendo tudo que relaciona com transferência de calor, basicamente, né, com calor, tá? No semestre passado, né, a gente ficou preocupado com a mecânica das coisas. Agora a gente já vai começar a olhar para fenômenos térmicos, né, dos corpos, ok? Bom, mais uma vez, né, a gente vai usar o livro. Eu gosto, né? É claro que eu vou pegar outros materiais também, eu disponibilizei para vocês, mas eu vou usar bastante o livro do Paul Hewitt, tá? Que eu acho um livro bacana até para vocês consultarem, né? Ele é um livro conceitual, né? Ele traz a física de maneira conceitual, que é muito bacana, né? Então eu vou me nortear por ele e, é claro, usando também de materiais auxiliares, ok? Então, quando a gente falar hoje, a gente vai falar de calor e temperatura, né? A gente vai falar sobre equilíbrio térmico. Isso daí, Paul Hewitt, tá? Agora, quando eu precisar falar de transferência de calor, aí nós já vamos para uma literatura auxiliar. Mas, basicamente, então, pessoal, nós vamos ver aí, né? Deixa eu abrir até o slide aqui. Nós vamos ver aí a física com olhos para a transferência de calor, né? Então nós estamos preocupados com os fenômenos térmicos aí dos corpos. Tudo bem? Na aula de hoje, então, pessoal, nós vamos conversar sobre o conceito de calor e equilíbrio térmico. Dilatação dos corpos, não, desculpa, eu coloquei aqui, não é dilatação dos corpos, não. É termometria e escala de temperatura. Eu me confundi na hora de olhar do swap lá, qual que era o tema de hoje, tá? Pelo plano de aula. Beleza? Então hoje a gente vai dar o conceito de calor e equilíbrio térmico e vamos falar sobre escalas de temperatura. Então hoje é um início aí para a gente começar a entender o que é essa coisa de fenômenos térmicos dos corpos, tá? Então eu gosto sempre, né, nas primeiras aulas, a gente começar a olhar para o fenômeno físico historicamente, né? Porque a gente tem que saber como começou o estudo para entender como ele chegou até aqui. Eu acho isso muito bacana, né? Para vocês entenderem como se desenrolou o estudo dos fenômenos térmicos. Então, pessoal, existem alguns registros, né, na tentativa de explicar o calor que datam lá de 600 a.C., tá? Só que naquela época era uma observação, vamos dizer assim, meramente especulativa, porque eles não tinham como fazer mensuração de nada, né? Então eles só observavam o fenômeno e pensavam no que poderia estar acontecendo, tá? Então os filósofos do século 7 a.C., o Anaximandro, Heráclito, Empédocles e até o Platão e o Aristóteles, eles tinham algumas noções, mas na época, né, para a gente eram consideradas até limitadas, né, sobre a natureza do calor, certo? Bom, o Platão ele aceitava o calor como alguma coisa que estava associada aos corpúsculos do elemento fogo. Então, o Platão ele tinha esse pensamento que tudo estava relacionado com os 4 elementos: fogo, água, terra, ar. E aí o calor ele estava relacionado com o elemento fogo. Sabiamente, né? Porque aumentava a temperatura, diminuía e tudo mais. Já o Aristóteles ele acreditava que o frio e quente eram 2 das 4 qualidades primárias da matéria, além do seco e do úmido. Tá? Então ele acabava misturando aí a temperatura, né, com seco e úmido, né? Enfim. Então vocês vejam, né,
que naquela época era uma observação um pouco limitada. Porque a gente não tinha equipamento para medição de temperatura, a gente não tinha como saber direitinho, né, o que estava acontecendo, porque a gente não tinha equipamento de medição. Ok? Bom, aí bem depois, no século XIII, né, foi desenvolvida uma teoria por Roger Bacon, que viveu entre 1214 e 1292, segundo a qual a causa do calor era o movimento interno das partículas do corpo. Ok? Só que a gente não sabe, né, se é o calor que produz movimento ou se o movimento que produz calor. Ok? A gente não sabe não, né? Nessa época aí a gente não sabia se era o movimento que produzia calor ou se era o calor que produzia movimento. Só que a gente vai dar uma olhada mais a fundo nisso daí e é bem interessante, né? Isso daqui, pessoal, entre 1214 e 1292, tá? Século XIII, lá atrás. Bem depois, Galileu estava começando a considerar o calor como uma espécie de fluido capaz de penetrar e abandonar qualquer corpo com uma grande facilidade. Tá? Então, nessa época ainda, pessoal, eles já pensavam, né, que o calor ele era como se fosse uma coisa fluida. Era como se fosse uma água, né, que saía de um corpo e ia para outro. Tá? Depois a gente vai desenvolvendo mais essa ideia. Mas vejam só, a ideia principal, a observação deles era que, olha só, Roger Bacon pensava que tinha alguma coisa a ver com partículas do corpo, certo? E o Galileu já pensava em uma espécie de fluido. Isso daí, 200 e poucos, quase 300 anos depois, certo? Bom, só que um pouquinho depois de Galileu, né? Galileu entre 1564 e 1642 e Francis Bacon 1561 e 1626, até juntos, né? Juntos até, Galileu e Francis Bacon. Ele começou a observar que se alguém dava fortes e frequentes marteladas em um pedaço de material metálico, né? Esse material aquecia, tá? Então então conhecia-se igualmente, né, o método de obtenção do fogo pelo atrito. Naquela época, então, eles entendiam que o atrito ele gerava calor, tá? Então ele concluiu que o calor é um movimento interno das pequeníssimas partículas que constituem a matéria, onde a temperatura do corpo depende da velocidade associada ao movimento dessas partículas. Olha só, ele já começou a pensar isso em 1561. O átomo, a estrutura do átomo foi proposta em... Quando foi proposta mesmo? A estrutura do átomo? Não lembro, hein? Primeira proposta do átomo. Quando? 1700 e quando? 1700, não, eu acho, não tenho certeza. 1720 alguma coisa, eu acho. Demócrito, do Rutherford. Depois a gente dá uma olhada, né? Mas eu acho que foi depois, o ano, não. Professor, a teoria do calórico, ela veio antes de Francis Bacon ou ela veio depois? Porque o calor era considerado um fluido, né? Isso! E aí, essa teoria, ela veio antes ou ela veio depois de Francis Bacon? Nós vamos falar do calórico, ela veio antes do calórico. O átomo, a primeira proposição do modelo atômico foi entre 1803 e 1807. Então, até mesmo antes disso, eles já estavam imaginando, né, que a transferência de calor acontecia por meio de algumas partículas internas do que constituía a matéria. E o calórico, Cristiano, ele veio um pouco depois. Tá? Vai ser no próximo slide aí. Então, olha só, pessoal. Isso daqui foi proposto por Francis Bacon em 1561. Olha a evolução, né? De pouco tempo aqui, né, 1564, para
né, junto com eles, né? E aí depois, logo em seguida, olha só, com o aperfeiçoamento dos termômetros feitos por Fahrenheit, entre 1686 e 1736, melhorou a precisão das medidas, permitindo no final do século XVIII que Joseph Black estabelecesse distinções entre os conceitos de temperatura e calor. Então vejam só, pessoal, o Francis Bacon foi lá, observou que esse negócio aí, essa coisa que eles não sabiam o que era transferida de um corpo a outro por conta do movimento das partículas internas do material, né? Foi lá com Fahrenheit, quando ele descobriu desenvolveu, né, métodos de medição de temperatura, que Joseph Black estabeleceu distinções entre os conceitos de temperatura e calor. Então eles já começaram a distinguir o que era uma coisa da outra, ainda entre 1728 e 1799. Então, ó, o aperfeiçoamento ocorrido na técnica de construção de termômetros também contribuiu para melhorar o entendimento de várias propriedades térmicas dos materiais. Tá? Então, ó, o que eles começaram observando era isso daqui, ó, que eu vou copiar e colar aqui para vocês, que é um vídeo. Isso daqui é um vídeo de um processo de forjamento, e o forjamento, vocês vão perceber que ele gera calor, ok? Mas nós vamos entender por quê, tá? Então perceba que o material está quente aqui, nós estamos vendo, né? Por conta da incandescência dele. Na hora que vem o martelo e bate, ele fica mais incandescente ainda. Olha que bacana. Ó, ele está vermelho, mas olha lá que bate. Ó. E a tendência era isso daqui esfriar, né, ao ar livre, mas na hora que o martelão bate aí, é forte, tá? Então, olha só, pessoal. Depois desses conceitos estabelecidos aí e tudo mais, até o final do século XIX, os fenômenos térmicos eram explicados admitindo-se a existência de uma substância material chamada calórico, bem como o Cristiano falou aí. Então veja que tem um gap, né? Aqui, ó, é até o final do século XIX. Aqui a gente está falando de século XVII, século XVIII, ok? Então teve uma evolução, esse conceito de calórico foi estabelecido, né? E o Joseph Black observou que todos os materiais a diferentes temperaturas tinham a tendência de entrar em equilíbrio térmico quando postos em contato. Por isso que teve essa ideia do tal do calórico, né? Quando se colocava em contato, os materiais, né, os corpos, tinham a tendência de entrar em equilíbrio térmico. Então, em 1770, o Black propôs que o calórico, então foi o Black que propôs, no século XVIII, né? No século XIX, então, ó. É no século XVIII aqui, hein? Devo ter colocado errado. Tá? Em 1770, então, o Black propôs que o calórico seria um fluido composto de partículas minúsculas que se repeliam umas às outras, mas seriam atraídas pela matéria. Então, essa teoria do calórico aí, ela permitiu explicar alguns fenômenos, né, ligados ao calor, certo? E a teoria tinha dois postulados. Que o fluido material, que era o calor, né, o que eles chamavam de calórico, não poderia ser criado nem destruído. Vocês já ouviram falar disso daqui? Isso foi em 1770, hein? Vocês já ouviram falar disso daqui? O que não pode ser criado nem destruído? Energia. Energia. Tá? Não pode ser criado nem destruído. Mas eles não tinham essa ideia de calor como sendo energia ainda. Olha que bacana, né? O segundo postulado é que a quantidade de fluido material transferido de um objeto a outro era proporcional à sua massa e à variação da temperatura. E também, e aí a gente vai perceber que é proporcional à sua área e tudo mais também, né? Quando a gente fala de transferência de calor. E o termo calórico acabou sendo proposto, então, desculpa, eu confundi aqui. O calórico não foi proposto
pelo Black, né? Ele tinha o conceito, mas quem... Então é no século XIX mesmo. Ô, Raul, hein? Tá? Então ele tinha esses conceitos, mas o termo calórico foi proposto por Lavoisier em 1817. Aí é no século XIX. Então, até o final do século XIX, eles tinham esse conceito de calórico, que depois vocês vão perceber que vai mudar, né? Mas quem estava estudando isso era o Black, e depois foi também estudado pelo Lavoisier, que trouxe esse conceito aí. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, porque eu vou falando aqui, eu esqueço de olhar a teoria do calor. Ah, tá, beleza. Bom, pessoal, então, ó, a teoria do calórico, ela começou a ter alguns probleminhas, né? Algumas explicações ficavam meio vagas e tudo mais, né? E aí, quem começou a argumentar mais isso foi Benjamin Thompson, né? E ele era conhecido mais como o Conde de Rumford, tá? Então, o Thompson, pessoal, ele inspecionou a fabricação de canhões de bronze, né? Ele ficou lá observando, tá, o método empírico, tá? E ele observou que os blocos de bronze, eles ficavam incandescentes à medida que a broca ia perfurando eles, tá? E mais, ele percebeu que o bronze continuava a aquecer mesmo que a broca tivesse sem fio de corte. Então, ele sugeriu na época que esse calor liberado na perfuração do cano dos canhões não estava ligado ao calórico que era transferido da broca para o bronze, porque os dois, teoricamente, estavam na mesma temperatura. Só que ele começava a girar e começava a aquecer. Então, de onde saiu esse calórico? Né? Então, ele que se convenceu e propôs que trabalho poderia ser convertido em calor e calor poderia ser convertido em trabalho. Isso daqui são as bases de máquinas térmicas que nós vamos ver um pouco mais para frente também, mais no final do curso, certo? E que a natureza do calor era de fato movimento, tá? Então, foi a partir daí, a partir do Conde de Rumford, que a ideia de calor ganhou a cara de energia. Ok, pessoal? Então, olha só que interessante, né? Até Thomson, lá entre 1753 e 1814, foi paralelo com Lavoisier aí, né? Tinha-se essa ideia de calórico, né? Que estava sendo aí questionada por Thomson, né? E aí ele começou a perceber que o calórico nada mais era do que energia, e essa energia poderia gerar trabalho, e vice-versa. Ok? Bom, então foi com James Joule, né, entre 1840 e 49, que realizou medições bastante precisas sobre a equivalência mecânica do calor. Isso é, né, calor e trabalho eram diferentes manifestações da mesma coisa, que é a energia. Que por diversos métodos ele confirmou experimentalmente que calor é uma forma de energia, né? Então ele pegou essas teorias lá, essas observações do Conde de Rumford, fez experimentações, fez medições, né? E confirmou, olha, calor é uma forma de energia que pode se transformar em trabalho, né? E trabalho pode gerar calor também. Aí, né, a lei de conservação de energia foi ganhando aceitação após a publicação de um trabalho pelo senhor Helmholtz, em 1848. Ok? Então, ele propôs lá, né, a conservação de energia e conseguiu provar essas teorias aí, né, de que o calor, na verdade, era uma energia que poderia ser convertida para trabalho. Ok? Então eu coloco uma observação aí, né, que as dificuldades crescentes enfrentadas pela teoria do calórico foram contornadas com a introdução do conceito de energia interna e com o conceito de calor, como a transferência de energia entre sistema
e sua vizinhança. Ok? Então, aquela ideia de calórico, eles pensaram bem, né, com base nas observações lá do Hanford, e propuseram, né, que isso nada mais era do que uma transferência de energia, né? Beleza, pessoal? E aí, né, eles acabaram por concluir que o calor também era uma energia interna por conta da agitação das moléculas ou dos átomos lá, né? Na verdade dos elétrons ao redor dos átomos, né? E estava ligada com a frequência de agitação das moléculas aí. Então, quanto mais quente, maior é a frequência de agitação das moléculas ou dos elétrons do material, e eu tenho aumento de temperatura. Por isso que a gente tem lá aqueles equipamentos de aquecimento por indução, né? Que a gente tem altíssimas frequências, então a gente agita muito mais os elétrons no interior do material, fazendo eles aquecerem. Ok? Por isso que trabalho está relacionado com energia também. Pessoal, até aqui sobre esse conceito de calor, ficou tudo claro para vocês? Tá tudo beleza? Beleza. Ó, se eu estiver indo muito rápido aí, vocês vão dando umas seguradas, hein? Pode falar aí, hein? Ô, Raul, vai mais devagar e tal. Né? Porque às vezes vocês estão copiando, eu tô falando, tá? E passo. Então, por favor, tá? Bom, até aqui nós demos o contexto histórico do que é calor, né? E, mas pode haver ainda uma confusão, né, sobre o que é calor e o que é temperatura. Então nós vamos definindo aí, né, o que é calor, o que é temperatura, o que é equilíbrio térmico e tudo mais. O calor, pessoal, nada mais é do que o fluxo de energia de um objeto para o outro devido a uma diferença de temperatura. Isso daqui, pessoal, é uma das leis da termodinâmica, é a segunda lei da termodinâmica. Só vai haver transferência de calor da maior para a menor temperatura. Então, para eu ter transferência de calor, eu tenho que necessariamente ter diferença de temperatura. Então, perceba, calor está relacionado com energia. Temperatura é a medição não do calor, né? Porque calor é energia, mas é a medição do que o calor representa. Ok? Então a gente pode olhar para a temperatura como se fosse o potencial elétrico, né? A voltagem da tomada, tá certo? Ou se não até com uma caixa d'água, tá? Se eu encho uma caixa d'água, ela vai vir desse nível mais alto para o nível mais baixo. Só vai escoar se eu tiver diferença de potencial. Lembram lá de mecânica dos fluidos, né? De estática, né? Se eu tivesse dois reservatórios, né? Um vazio e um cheio, o cheio ia escoar para o vazio até que os dois entrassem em equilíbrio. Ok? É a mesma coisa que acontece com o calor aqui. Certo? E aí eu já trago esse conceito de equilíbrio térmico, porque nada mais é, pessoal, do que a gente pensar numa caixa d'água, tá? Então, numa não, né? Em duas. Então, pensem aqui no equilíbrio térmico como duas caixas d'água, tá? Então, ó, equilíbrio térmico sempre acontecerá quando houver diferença de temperatura. Temperatura potencial, beleza? Pensa em potencial. Vamos pensar assim, potencial de calor. Beleza? O fenômeno é caracterizado pela troca de calor entre corpos até que os mesmos atinjam um nível de agitação de moléculas igual, ou seja, a mesma temperatura. Certo? Então, ó, pensa numa caixa d'água cheia até a tampa e uma caixa d'água vazia. A gente vai ligar essas duas caixas d'água por meio de um cano. O que vai acontecer? Vai começar a fluir água do reservatório que está mais cheio para o vazio.
E até quando que vai escoar a água? Até que o nível dos dois reservatórios seja igual. Aqui, pessoal, com o equilíbrio térmico vai acontecer a mesmíssima coisa. Tá? Por isso que eu gosto de usar essa analogia com caixa d'água, porque acontece a mesmíssima coisa. Isso que é bacana, porque a gente não vê o calor, né? Beleza, pessoal? Então, ó, vai ser necessário nós nos aprofundarmos nesse assunto quando falarmos das leis da termodinâmica de calor específico e calor latente. Além de que nós vamos começar a entender um pouco melhor essa transferência de calor quando a gente estudar fenômenos de transporte. Ok, pessoal? Até aqui, tá beleza? Raul. Oi! Eu não entendi o slide anterior, que você estava falando de calor diferente ali de... Calor e temperatura? Isso. Eu vou falar aqui, ó. Ah. Pode ser? Então, ó. Calor e temperatura são duas coisas diferentes, beleza? Então, para cada um vamos dizer assim, das grandezas, a gente tem dois métodos de medir, certo? Então, para a temperatura a gente tem a termometria e para o calor a calorimetria. Termometria é o ato de medir a temperatura de um corpo qualquer. E a temperatura está ligada com o nível de agitação das moléculas em um corpo, ok? A calorimetria é o ato de medir o calor emitido por um corpo. E ainda mais, né? Estudar também dentro da calorimetria, né? Estudar também os mecanismos de transferência de calor, ok? Porque a gente está falando de energia. Beleza, pessoal? Então, aqui na termometria, a gente mede o nível de agitação das moléculas. E aqui na calorimetria, a gente está preocupado, né, com a energia cinética dessas moléculas todas no interior do material. Ok? Então aqui a gente mede o nível de agitação e aqui a gente mede qual que é a velocidade dela, qual que é a energia que ela tem. Por isso que acaba sendo diferente. Ok? Então eu dou um exemplozinho aqui, né? Quando nós dizemos que estamos com calor, nós queremos dizer, na verdade, que o ambiente está com uma alta energia térmica e está transferindo mais dessa energia térmica para mim do que eu estou habituado. E isso daí está desconfortável. Então perceba, quando eu falo de calor, eu estou falando de energia. Quando eu falo de temperatura, eu estou dando uma medida do nível de agitação das moléculas. Beleza, pessoal? Então, né? Hoje tá calor mesmo, pelo amor de Deus. Tá calor pra caramba. O certo é dizer que a temperatura tá alta. Mas se você falar que tá calor, tá beleza também. Mas calor, fisicamente falando, tá ligado com a energia, né? Mas se a temperatura tá alta, a energia é maior, né? Então. Raul, Oi. Você pode explicar essa última parte, por favor? Qual? É sobre esta aqui? Calor e temperatura, isso. Tá. Ó, é assim, Dani. Você tem que olhar para o calor como uma energia, tá? Então, por exemplo, quando a gente falava lá de energia cinética, energia potencial, sabe lá energias mecânicas? A calorimetria entra nesse mesmo grupo, tá? Então, calor acaba por ser uma energia, certo? Só que essa energia, ela tem consequências, né? E energia a gente mede em joule, tudo bem? Energia é joule, watt, joule por segundo vai ser watt, que é trabalho, né? Mas o calor está relacionado com energia. Agora, a temperatura, a gente está preocupado em medir o nível de agitação das moléculas de um corpo, tá? Então, quanto maior é a agitação, maior vai ser a temperatura. Então, os dois, o calor, né, e a consequência do calor vai ser o aumento da temperatura. A consequência do aumento de energia, né, do calor, vai ser o aumento da temperatura. Mas a temperatura é uma medida
do nível de agitação das moléculas. Quando eu falo em calor, eu estou falando de energia. Os dois estão relacionados, mas termometria está mais relacionado ainda com, vamos dizer assim, em como que eu vou medir isso, e a calorimetria é o fenômeno mesmo. Entendeu? Ficou mais claro agora? Isso, Eduardo. Vamos pensar assim então, ó. Calor é energia. A temperatura é como que eu estou medindo esse nível de agitação de moléculas. Ok? Para ficar mais simples. Tranquilo? Então, aqui eu já passei. Então, ó, nós podemos dizer que quando comparamos termometria com calorimetria, nós concluímos que o calor é uma propagação de energia que pode ser medida somente de maneira qualitativa, certo? Eu falo de energia em joule e tudo mais, né? Mas quando eu estou olhando, né? Quando eu estou vendo ali, o calor, eu falo, é uma sensação. A gente faz contas, transferência de calor e tudo mais, mas presentemente, né, falando, o calor ele acaba sendo qualitativo. Qualitativo quer dizer que é a qualidade, né? Nossa, tá quente, tá calor, hein? Mas quanto que tá calor? Ah, não sei. A temperatura tá em 35 graus. Então, calor é a sensação. Temperatura é o quanto você está medindo. Então, é uma medida quantitativa. Quanto à temperatura, então, pode ser medida e quantificada por meio de escalas termométricas e suas grandezas. Beleza? É um outro conceito da diferença entre termometria e calorimetria. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ficou um pouco mais claro aí, Dani? Ficou sim, obrigada. Tá. Então, pessoal, ó, vamos partir aqui para a termometria. Beleza? Vamos estudar essas escalas de medida de temperatura aí, né? Dessa grandeza que é a temperatura, tá? E dentro da temperatura a gente vai medir a temperatura, né? Com os termômetros, ok? E os termômetros, eles apresentam grandezas termométricas, né? Que são grandezas relacionadas à temperatura, e as escalas termométricas. As escalas termométricas, pessoal, nós temos dois tipos de escala. As escalas não absolutas, ou as relativas, né? E as escalas absolutas, ok? Essas escalas não absolutas, ou relativas, a gente tem duas, a Fahrenheit e a Celsius, que a gente usa aí sempre, né? Em medida em escalas termométricas absolutas, nós temos a Kelvin e a Rankine. A Kelvin, Fahrenheit e Celsius, vocês já devem ter visto muito. A Rankine, eu tenho certeza que vocês viram um pouco. A escala Rankine está entrando em desuso. Aliás, ela já entrou, né? Mas como ela existe, eu gosto de apresentar. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com as escalas relativas, tá? E a primeira, que é a mais antiga, é a escala Fahrenheit, certo? Ela foi a primeira escala de temperatura criada em 1714 e foi criada por quem deu o nome dela, né, o Fahrenheit, que desenvolveu lá os termômetros, os primeiros termômetros, que eu falei anteriormente nos outros slides. Então, pessoal, ele convencionou que a temperatura de 32 Fahrenheit era a temperatura de congelamento de uma mistura de gelo e amônia. E 212 graus Fahrenheit era a temperatura de ebulição da água. A diferença entre esses dois pontos aí, né, foi dividida em 180 partes iguais que receberam o nome de graus Fahrenheit. Por isso que a gente coloca aqui um grau, porque ela é relativa. Beleza? Aí, Raul, mas por que ele dividiu por 180 partes? Que ele quis. Se você quiser fazer uma escala de temperatura, a escala de temperatura
da licenciatura em Física do IFE. Vocês podem, tá? Nada impede. Então vocês estabeleçam um valor para o congelamento da água, um valor para a ebulição, né? E aí vocês dividem essa escala em quantas partes vocês quiserem, né? Calibrem tudo bonitinho e aí vocês têm a própria escala de vocês, tá? Só que não vai ser tão usada quanto a Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Beleza? Bom, já a escala Celsius, pessoal, ela nasceu, antigamente a gente falava, né? Temperatura em graus centígrados, por definição, tá? E por que centígrado? Porque havia 100 graus Celsius entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Ok? Por isso que a gente, ainda hoje, né, a gente fala, hoje está 24 graus centígrados. O centígrado vem do conceito que dividia em 100 partes a fusão da água e a ebulição. Tá? A escala foi criada em 1742 por Anders Celsius, que ele era físico e astrônomo sueco. Ok? A gente usa essa daqui no Brasil, né, porque eu acho que ela é mais fácil. Mas pelo sistema internacional, isso daqui é sistema métrico, tá, pessoal? No sistema internacional a gente não usa graus Celsius, né, sistema métrico. No sistema internacional, quando a gente quer falar de temperatura, a gente usa Kelvin, que é a escala absoluta. Ok? Qual Fahrenheit? Você nunca viu, Eduardo? Aquela outra. Ah, Rankine. Eu vou falar sobre ela. Rankine. Rankine, ela caiu em desuso. Bom, agora, pessoal, partindo para as escalas absolutas, nós temos a Kelvin. A escala Kelvin ela foi proposta pelo William Thomson, tá? E ele é o criador da chamada temperatura absoluta Kelvin. Vem esse nome, né? O nome dele não era Kelvin, né? Mas o nome da escala deriva do título de barão dele, né? Então, ele chamava Kelvin of Largas e ele foi outorgado pelo governo inglês em 1892 como barão de Kelvin, certo? E aí, pessoal, por que tem essa... Por que é a escala absoluta, né? O que é essa coisa de absoluta? Em 1832, ele descobriu que a descompressão dos gases provoca um esfriamento e cria a escala de temperatura absoluta. Mas o que acontecia ali, né? O que é essa descompressão e o que é essa escala de temperatura absoluta? Quando ele descomprimia os gases e media a temperatura, né? Ele percebeu que chegava numa temperatura tão baixa que o nível de agitação das moléculas daquele gás era zero. Por isso que chama de zero absoluto. No zero absoluto, pessoal, a gente não tem agitação de molécula nenhuma, tá? Então, as escalas absolutas, elas levam em consideração as moléculas do nosso material. Se a molécula tem um nível de agitação igual a zero, aquela é a temperatura de 0 Kelvin, ou zero absoluto. E pode ser o zero Rankine também, tá? Agora, se a gente olhar para a escala de temperatura absoluta, a Kelvin e a graus Celsius, a gente vai perceber que tem uma diferença direta entre elas de 273,15. Então, se eu quero converter graus Celsius para Kelvin, é só eu somar 273,15. Se eu quero converter de Kelvin para graus Celsius, é só subtrair 273,15. Ok? É direto assim. Beleza? Sobre esse conceito de zero absoluto, ficou claro, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né, pessoal? Acho que já, né? Bom, tomo como um sim. Tomo o silêncio como um sim. Então, pessoal, ó, a última escala que eu vou falar com vocês é a tal da escala Rankine, tá? Ela também é uma escala absoluta, certo? Por
por ser absoluta, ela possui o mesmo zero da escala Kelvin, só que a divisão dela é idêntica à escala Fahrenheit. Então, lá no nível de fusão e ebulição da água, ela também tem 180 divisões, certo? A representação das escalas absolutas é análoga às escalas relativas, correspondentes, tá? Bom, então nós vamos perceber, pessoal, que quando eu tenho uma escala relativa, que eu vou chamar assim de irmã de uma escala absoluta, tá? Então a conversão entre essas duas fica mais fácil. Agora, quando eu vou passar de uma escala relativa, que é a irmã de uma, para outra que ela não é irmã, aí começa a ficar uma continha mais diferente, tá? E quais são essas escalas que eu digo que são irmãs, né? Essas escalas são graus Celsius com Kelvin e graus Fahrenheit com Rankine. Percebam, pessoal, quando eu falo relativo, eu tenho que colocar o grau na frente. Então eu não posso falar grau Kelvin, é só Kelvin, porque ela é absoluta, tá? Então olha só, pessoal. Aqui no grau Celsius, eu vou ter o ponto de fusão da água em 0 graus Celsius, enquanto na Fahrenheit 32, ok? Na Kelvin, como acresce 273,15 aqui do grau Celsius, eu vou ter o ponto de fusão da água como 273. Agora, se a gente olhar para a temperatura em Fahrenheit e para a temperatura em Rankine, a gente vai perceber no próximo slide lá que eu mostro as conversões, a gente vai perceber que também tem uma relação entre as duas, tá? Nesse caso aqui, 492 menos 32, 460. Mas a gente vai ver as continhas lá, tá bom? Então percebam, pessoal, que nas escalas absolutas nós temos o zero absoluto em 0, enquanto nas relativas não. Por quê? A gente está considerando aqui, ó, para levantar essas escalas de temperatura, a gente considerou o ponto de fusão e de ebulição da água. Enquanto nessa daqui a gente estava preocupado com o nível de agitação das moléculas. Ok? Até aqui tá beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ah, eu não tô vendo aqui. Zero absoluto é o que o Yoga treina no Cavaleiro do Zodíaco. Só vi esse. Tá, por enquanto tranquilo. Beleza. O Richard e as suas filosofias contemporâneas. Richard é um filósofo contemporâneo. E aí, beleza? Não? Beleza, Richão? Vamos lá. Pessoal, tá acabando, tá? Prometo. Bom, então, pessoal, se a gente tem escalas de temperatura, que a gente tem diversas escalas de temperatura, né? Por vezes, a gente vai ter que converter essas escalas de temperatura, ok? Então, eu trouxe algumas equaçõezinhas aqui para vocês converterem essas escalas de temperatura. Ah, Raul, eu vou sempre ter que converter, por exemplo, de Fahrenheit, graus Fahrenheit para Kelvin, que é um pouco mais complicada? Não, tá? Geralmente a gente vai ter a temperatura em graus Celsius e tem que converter para Kelvin. Ou senão a gente vai ter em Fahrenheit e converter para graus Celsius. Graus Fahrenheit para graus Celsius, tá? A gente vai ser difícil pegar graus Fahrenheit e ter que converter para Kelvin, tá? Então eu trago esses conceitos aqui, pessoal, para vocês terem mesmo, tá? Mas não precisam se preocupar, não, se descabelar em guardar essas equações aqui, tá? Bom, uma conversão, os métodos de conversão para a escala Celsius, a gente pode ter uma situação que a gente tem uma temperatura em graus Fahrenheit e queira converter para graus Celsius. Então perceba que se a gente tiver
uma temperatura em Fahrenheit, a gente coloca aqui, subtrai 32, né? E aí tem esses 5 nonos aí, né? Que vem da equação, tá? Vem da escala ali, o método de conversão. Então a gente vai pegar essa continha, multiplicar por 5 e dividir por 9. A gente vai ter a temperatura em Celsius, de graus Fahrenheit para graus Celsius. Agora, olha só, se a gente quiser converter de Kelvin para Celsius, é só diminuir 273,15 na medida. Tranquilo? Bem fácil. Agora, se a gente quiser converter de graus Celsius para Kelvin, a gente tem que adicionar 273,15. Agora vejam só, ó, de absoluto para absoluto, eu tenho os mesmos 5 nonos aqui, ó, que eu tenho aqui, porque a relação é a mesma. Só que de graus Celsius para Fahrenheit eu ainda tenho esse menos 32 aqui. Mas vem da escala, porque a divisão da escala aqui e aqui é a mesma. Por isso que tem esses 5 nonos, tá, pessoal? Tranquilo? Agora, conversão para a escala Fahrenheit, eu posso querer converter de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por um fator aqui, que é 1,8, e somar 32, os mesmos 32 aqui. E se eu quiser converter de Rankine para graus Fahrenheit, é só eu diminuir 459,67. O que eu falei para vocês lá de 460, mais ou menos. Ok? Então, olha só, por isso que eu falo, por isso que eu falei, né, entre aspas, que graus Fahrenheit e Rankine e graus Celsius e Kelvin são meio que irmãs, porque elas são, a divisão da escala é igual. Então você só tem que somar ou subtrair um determinado valor para ir de uma escala de temperatura para outra. Tudo bem? Agora, ó, nós temos mais uma conversão para a escala Rankine, onde a gente relaciona, né, a temperatura em Fahrenheit adicionada com 459,67, que vai ter a temperatura em Rankine. Beleza? Aí, eu não coloquei aqui a equação, né? Porque a gente precisa fazer umas continhas, porque não tem uma relação direta, a gente tem que fazer meio por fora, né? Mas, quando a gente vai converter de Kelvin para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin, a gente precisa, no meio do caminho, converter para Celsius. Tá? Então, a gente converte para Celsius e depois converte para Fahrenheit ou Kelvin, para graus Fahrenheit ou Kelvin. Tá? É simples assim. Ai, Raul, muita conta para guardar. Como é que eu vou fazer? Bom, entre graus Celsius e Kelvin, que é o que a gente mais vai usar, só guarda o valor de 273,15. Ai, Raul, como é que converte de Kelvin para Fahrenheit? Ah, cara, aí eu não quero que vocês fiquem quebrando a cabeça para isso, não. Kelvin para Fahrenheit. Coloca aqui, ó. 20. Beleza? 400. Tá aqui. E ele dá até uma relação aqui, tá vendo? Ah, ele dá até uma continha aqui. Eu poderia ter botado lá. Mas, bom. Beleza, pessoal? Até aqui, então, conversão. Eu quero que vocês se preocupem só em conversão entre graus Celsius e Kelvin, tá? Que é o que a gente mais vai usar, tá bom? Por enquanto, tranquilo. Dá para achar essa primeira forma com o teorema de Thales. Funciona para escalas que criamos também, é bem útil. Nossa, eu vi isso daí, eu não lembro, viu, Eduardo? O teorema de Thales, eu não lembro. Desculpa, hein? Esse método de usar o teorema de Thales faz com que você não precise decorar a primeira fórmula de graus Celsius para graus Fahrenheit. Depois compartilha com o pessoal. Eu sinceramente não lembro, hein? Perdão. Teorema de Thales. Mas depois dou uma olhada lá para lembrar. Eu lembro que eu já vi isso daí em instrumentação, em transferência de calor, mas não lembro de cabeça não, para falar para vocês. Beleza, pessoal? Até aqui, para vocês, esses conceitos que eu passei, estão tranquilos?
Até então? Conceitinho tá de boa? Posso pedir questões dissertativas, hein? Sobre conceitos, hein? Então, tome cuidado aí. Beleza, pessoal? Então, ó. Claro. Vocês precisam saber explicar, não tem jeito. Esse método que eu falei é orelhinha e orelhão. Não lembro. Beleza? Pode ter. Vocês precisam saber conceito também, não tem jeito. Pessoal, então, ó. O que eu tinha para falar por hoje era isso, tá? Na semana que vem, a gente continua com as nossas aulas aí, né? E começa a estudar aí mais algumas coisas sobre calor e o que esse método de energia acaba por criar nos corpos aí, tá? Então, até semana que vem. Muito obrigado. Já eu coloco lá a gravação da aula e os slides, tá bom? Um abraço, pessoal.